gente! Então, vamos para a aula 2 básica. Gente, o que eu notei foi que na aula 1 eu falei muito pouco sobre ISO. E hoje eu pensei que nós poderíamos abordar mais sobre isso. E eu queria comentar com vocês que é muito legal o que aconteceu na outra aula. Eu não sei se vocês todos notaram que a gente tinha uma variação de luz em mim mesma. Eu estou no estúdio aqui apenas com uma iluminação vermelha, uma luz colorida aqui na minha lateral, de mim, de quem vocês que estão vendo, seria pro lado direito e eu aqui, né, pro lado esquerdo. Então está aqui essa luz que quando escurece, por exemplo, passa uma nuvem no céu, a abertura e a velocidade e o ISO que estão regulados na câmera para essa luz que está constante agora pelas janelas do meu estúdio, fique boa. Mas quando passa a nuvem, eu fico mais escura. Legal isso, vocês têm que observar. Isso tudo tem que ver com o que você coloca no ISO, o que você coloca na sua abertura e o que você coloca na sua velocidade. O balanço de branco, não podemos esquecer que tem que ver com a cor da fotografia. E a luz, a exposição do nosso sensor tem a ver com a abertura. O que eu vou usar? Qual é o F que eu vou usar de abertura? Abertura do diafragma. Vou usar uma abertura mais aberta, tipo 2.8, 3.5, ou vou usar uma mais fechada, tipo 11, 8, 16, 22? Vai entrar menos luz, certo? Mais fechadinho, menos luz entra. A profundidade de campo aqui é bacana? Tem que pegar eu no foco? Tem que pegar eu no foco. Até não sei se eu tô no foco porque hoje eu tô gravando sozinha. A minha, vamos dizer, cineasta está descansando um pouco. Porque mesmo com o nosso problema de coronavírus, a gente tem muita coisa para entregar. Então a gente está dando um ligeirão, né, gente? Então agora aqui, para não faltar com vocês, nós vamos falar sobre ISO. O que tem a ver o ISO? Deixa eu pegar essa caneta preta aqui embaixo e mostrar para escrever esta palavra. Talvez vocês não consigam ler, mas eu vou escrever sensibilidade, que este aqui é um sensibilidade. Sensibilidade. O que a sensibilidade tem a ver? O ISO, ele está ligado à sensibilidade do sensor. O que seria? A sensibilidade da luz. Luz, sensibilidade do sensor. Então, como eu vou explicar para vocês? O ISO, antigamente, nós trabalhávamos com filmes. Vocês devem bem saber, né? Filmes com as câmeras analógicas. Nós tínhamos filmes assim, em que nós colocávamos nas nossas câmeras analógicas. Esse aqui é um filme até em preto e branco, numa bobina colorida, porque a gente rebobinava, fazia muitos filmes nós mesmos, né, fotógrafos, e rebobinávamos dentro dessas bobinas coloridas e colocava lá dentro. Ok, mas o que esse filme tem a ver com o ISO? Aonde está o ISO na minha câmera? Procurem lá, atrás da câmera de vocês, normalmente está escrito bem assim, ISO. Ou até no próprio LCD, vocês vão lá, clicam e procurem o ISO, ou no manual, né? Então a gente pode ver no manual onde está o ISO, então vocês procuram. Então, como era feito o ISO nos filmes antigamente, que tem correlação com o que é feito hoje com a acessibilidade do nosso sensor. Antigamente, nós colocávamos para ser este filme sensível àquela luz ambiental em que nós estávamos expondo ele, sais de pratas, ou seja, salzinho. Quanto mais escuro era o local, mais sal, mais químico eu precisava colocar sal de prata neste filme para ele poder ser sensível à luz ambiente. Agora, se eu fosse expor esse filme a um dia de praia ensolarado, eu já não poderia botar tanto sal nessa fabricação, e sim pouquinho sal. Aí usaria um ISO 100, de noite um ISO 800, 1600 de ISO. Então o que quer dizer? Quanto mais sal, mais sensível. Mas quanto mais sal, mais granulada, nós dizíamos antigamente que ficava a nossa foto. Hoje a gente fala
que se eu aumento o ISO mais que 1600, ele pode ficar, a fotografia fica meia pixada, muito pixel, não é? Onde está mais escuro. Então o que a gente pensa do ISO? Quanto mais alto o número dele, mais ele vai apresentar pixel, e quanto mais baixo, menos pixel. Então o bom é usar ISOs sempre baixos. Por exemplo, se eu estou na praia, eu vou usar um ISO 100. Mas o que tem a ver isso tudo com a sensibilidade do ambiente? A sensibilidade do ambiente. O que significa? O sensor, tá? O ISO, que tá ali o sensor, se a gente colocar um ISO 100, ele vai ter uma baixa sensibilidade de luz ao ambiente, porque ele não precisa ser tão sensível à luz, porque já tem bastante luz no ambiente. Agora, se eu for num show de rock, ou qualquer show desses que vocês gostem, à noite, eu tenho que ter um ISO com alta sensibilidade à luz ao ambiente. Porque se eu for lá ver o tal do cantor tocando rock, sabe que a minha família é toda do rock, rock and roll, rock and roll. Então aí, ó, pessoal, quanto maior for o ISO, para as zonas escuras, shows, os lugares assim mais escuros. E claro que você tem a luz do palco, que ela varia muito. Pode ter uma luz vermelha, pode ter uma luz branca, pode ter uma luz amarela, azul. Aí você tem que controlar essa troca constante de iluminação através do ISO ou da abertura, né? Por isso que a abertura, a velocidade e ISO é um casamento entre si. Quando vocês tiverem isso na veia, como rock and roll, vocês podem com certeza saber, só vou me baixar aqui, saber qual ISO vocês vão usar e qual abertura e velocidade. Vai ficar muito fácil. Então vamos lá, gente. ISO com sensibilidade reduzida à luz seriam em locais abertos, como praia, praças, ensolarados. Você vai usar um ISO baixo, ISO 100, 200, né? Agora, se você está num local mais escuro, até dentro de um ambiente da casa, por exemplo, às vezes você tem que usar um ISO 400. É um ISO um pouco mais, precisa de mais sensibilidade à luz. O ISO 800, uma festa, 1000, 1600. O que acontece? Hoje a gente tem câmeras que você pode elevar o ISO até mais lá para cima, tipo 5 milhões, que nem a câmera da Nikon D5, né? Que pode ir lá até 5 milhões de ISO. O problema é que quando é que a gente vai usar 5 milhões de ISO, né, galera? É meio difícil. Mas o seguinte, então, por que eles têm um ISO tão elevado e não apresenta pixel? É essa a questão. Se você usar um ISO bem alto, pode usar. Não vai apresentar pixel, porque a câmera é uma câmera full frame e é uma câmera que custa bem caro. Agora, essas DSLR que nós já tínhamos comentado na outra aula, que é as nossas, que são até full frame ou cropadas, elas, no caso, não pode elevar tanto ISO para não apresentar grão. E o legal também, para a gente poder depois trabalhar quando a gente estiver um pouco mais maturo nas nossas aulas, que a gente for fazer aula de edição no Lightroom, aí nós vamos descobrir que é sempre bom a gente fotografar um pouquinho mais claro do que um pouco mais escuro, porque gera mais voltagem na hora de mexer nos claros e escuros do Lightroom, certo? Eu sei que vocês não vão entender nada agora por enquanto, mas sempre fotografar um pouco mais claro no formato RAW vai ser sempre melhor para na hora que a gente for editar a foto. Gente, ISO é isso aí. Ficaram alguma dúvida? Eu quero que vocês treinem bastante abertura, velocidade, ISO. Mandem para mim pelo WhatsApp ou no grupo da escola, quem já está no grupo da escola. Meu WhatsApp é 999 97 70 22. Quem quiser adquirir essa apostila, eu também estou liberando de graça, gratuita. Esses cursos são gratuitos. Só os cursos que o pessoal já está fazendo presencial e que devido ao coronavírus não estão vindo, eu estou gravando essas aulas para vocês já poderem ir seguindo estudando, certo?
Então sobre vírus, eu misturei isso com vírus. É isso aí, pessoal. Beijo, até mais!